Mais uma pesquisa divulgada pelo jornal Datafolha mostra que 38% dos entrevistados consideram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ótimo ou bom. 30% avaliam a gestão como ruim ou péssima. E a mesma porcentagem considera o governo regular. Quando comparado com a pesquisa anterior, a avaliação do governo se manteve estável. Entre as regiões do país, a maior aprovação do presidente se dá entre moradores do Nordeste e a menor aprovação na região sul do país. Quando comparado com as outras gestões, os números apontam a avaliação maior do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a avaliação sobre o desempenho do governo apontou que 57% afirmam que o presidente fez menos pelo país do que esperavam. 24% acreditam que Lula fez pelo país o que esperava que ele fizesse. 16% afirmam que fez mais pelo país do que eles esperavam. 2% deram outras respostas e 1% não sabem. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas em 135 cidades no dia 5 de dezembro. Tá aí, então vou aqui já para a gente falar desse... eu quero falar com, primeiro, bem-vindo Alexandre Porto, a esse programa que a gente tem, esse debate público, esse debate que é, uns é amado, outros é odiado, mas somos lembrados. Eu faço uma pergunta aqui, Tia. No primeiro mandato, no primeiro ano, nesse período, Lula tinha 59 pontos, ou seja, tem 20 pontos a menos agora. Você acha que há uma tendência a piorar ou podemos esperar uma melhor aprovação e o Brasil andando? Bem-vindo a mais um News 5.1. Obrigado, Zezinho, pelo convite. Dr. Ricardo Frota, Arnaldo Lourenço, nosso pessoal da técnica que sempre nos atende bem, pessoal lá do jornalismo, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, então pelas ondas da internet mundo afora nos vendo. Você falou da audiência do programa, eu colocaria a Rema TV, a gente está crescendo. Você, né, nós temos as nossas divergências muitas vezes aqui, mas eu respeito e admiro você. Você é um empresário de coragem. Empreendeu uma TV nova, um cenário extremamente competitivo, num período muito delicado da economia, e graças à sua competência e envolvimento das pessoas que fazem parte da sua equipe, vem crescendo. Você traz o velho, aquele experiente, mas também você dá experiência para pessoas novas, jovens, com talento. A gente falava aqui um pouco da Fran, que estava conosco, tem essa menina que é uma jovem repórter, e aí tem os mais velhos, como o Edivaldo, e tantos outros que eu não vou nominar aqui para não ser injusto com alguém aí que porventura eu esqueça. Olha, Zezinho, primeiro mandato, Lulinha Paz Amor, esquece, acabou, morreu, foi sepultado e enterrado. Aquilo era uma obra de marketing e agora a gente vê o real do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aprovado por 38% dos brasileiros. Você não colocou os que não aprovam, que são 30%. Pela pesquisa, né? Mas eu particularmente não acredito em pesquisa, ainda mais do Datafolha. É um resultado de um governo que não sabe para onde vai, está muito preocupado em aumentar imposto, né? A reforma tributária, nós já vamos ter feito aqui em 2024, embora aquela que estão vendo no Congresso, que foi aprovada lá só em 2026, mas o reflexo já começa em 2024, aumento de imposto aqui, nós passamos o nosso ICMS de 17,5% para 19,5%, e não é 2%, não é 2 pontos percentuais, que é mais de 11%, isso impacta. O ano que vem, janeiro, já começa, janeiro ou fevereiro, não me recordo agora, a gasolina aumentar 12,5%, isso de imposto, não tem a ver com o preço da refinaria, ou seja, se até lá as refinarias não aumentarem um centavo, mesmo assim vai ter aumento por conta dos impostos. Então, é um governo que está preocupado em arrecadar. Você vê aí ministros toda hora fazendo uma porcaria. Teve ministro que usou o avião da FAB para ir para uma corrida de cavalo, teve outra que foi para um jogo de futebol e deu carteiraço, se gastou R$1 bilhão em viagem
e por outro lado, entrou 40% a menos de investimento estrangeiro que o ano passado. Isso é a fonte do Banco Central, não é do Alexandre Porto que fala nesse momento. Então, é um governo que está perdido. Espero que se encontre, porque nós somos impactados diretamente por ele. A reforma tributária vai aumentar ainda mais a dependência dos estados e municípios com Brasília. Eu já disse aqui, vou repetir, prefeitos e governadores vão ter que andar com pires na mão, não precisa nem pasta, nem notebook, pega um pires que vão ter que ir seguidamente a Brasília, e aí vem aquela história, será que vai ter realmente uma postura republicana ou vai ajudar aos amigos do rei? Nós moramos no município, e depois no estado, para daí a união. Eu queria o inverso. Já era ruim o bolo tributário, vai ficar pior ainda com essa nova reforma. Então a gente está vendo aí uma série de atitudes inadequadas, viagem para um lado, viagem para o outro, né? Qual é efetivamente o plano de governo, né? A educação aumentou o valor da alimentação, bacana, parabéns, muito, muito bom isso, né? Nossas crianças têm que comer bem, a gente sabe que algumas têm a refeição da escola, às vezes em casa tem dificuldade para fazer essa refeição. Agora, por outro lado, cortou 300 e poucos milhões da educação, 400 e poucos da saúde e por aí vai. Então isso nos preocupa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Hoje é difícil você tecer alguma coisa, eu gostaria de olhar positivamente, mas o que vem no nosso entorno, as informações que vêm, não dizem isso, né? Agora vai ter o seu Flávio Dino lá, foi indicado para a STF, então é um governo que até agora não disse a que veio. Espero que mude para o bem da sociedade. Mas o que a gente está vendo aí é uma situação contrária. Você vê o judiciário com a sua parcialidade, cada vez mais. Então, é um momento delicado. Eu falava aqui, antes de começar o programa, que o pessoal foi inteligente, né? Cercaram uma série de coisas, universidades públicas, para doutrinação, né? Agora, parece que o judiciário lá de cima, a Suprema Corte, também está no mesmo ritmo. Então, está um momento delicado. Vamos ver até onde vai, vamos ver até onde serão possíveis ter programas democráticos como esse, que você pode criticar, você pode ser criticado, que tem esquerda e direita discutindo, divergindo, mas sem uma agressão física, sem algo temerário com relação a atitudes antidemocráticas. Arnaldo Buiú, que olha, peraí, gente, nós temos feijoada amanhã, daqui a pouco aí, pode colocar feijoada aí, não tem nenhum problema não. Você que participar aí, você tem 2 feijoadas. Sorteio de 2 feijoadas. Coloca na tela, tá aí, feijoada do Buiú. Ele, como comentarista, é um bom feijoeiro. Isso aí eu digo, todo sábado ele me leva para lá, ele consegue me levar pela boca, porque é uma boa feijoada. Então participe e concorre aí, 991055, 2 feijoadas no final do programa, todos que participarem. Mas vamos agora aqui ao debate. Arnaldo Buiú, eu lhe pergunto, o mesmo período, quando em 2003, no primeiro governo do Lula que ele assumiu, ele tinha 59 pontos, ou seja, são 21 pontos a menos. Você acha que o Brasil melhorou, você comparando 2022 e 2023? Bom, primeiramente, meus cumprimentos a todos os nossos telespectadores, aos cabeças brancas, professor Alexandre, Ricardo Frota, Zezinho e toda a nossa técnica, né, a razão do motivo, do porquê a existência desse programa. O detalhe é o seguinte, não existem comparações porque as águas do Rio Madeira nunca são as mesmas. Né? As águas do Rio Madeira nunca são as mesmas. Eu gostaria de comparar o período do ano de dezembro de 2023 com 2022, mesmo sabendo que as águas do Rio Madeira não são as mesmas e que não há motivo sequer para fazer comparação, porque o que passou, passou e não retorna mais. Serve apenas para uma vã percepção. Dezembro de 2022, dólar a 5,35. Dezembro de 2023, dólar a 4,97. Superávit da balança comercial
o país com o PIB cresceu 3%, diferente do 0,1% do ano passado. Inflação na casa de 5,5%, hoje a inflação na base de 3,5%. Né? O professor Alexandre aqui está passando a colinha para o Ricardo, porque a direita ela não aceita as contestações e nem contestações. E eu gostaria que fizesse a avaliação do primeiro ano de governo também, de Lula, com o primeiro ano de governo Bolsonaro, para saber quem foi melhor. Se forem honestos, eles dizem que o governo de Lula... Então você acha que o governo Lula está no caminho certo, melhorou, as coisas também, o Brasil está voando, na sua opinião é isso? Eu vejo a seguinte maneira, se nós formos focar por Rondônia, que é um estado intrinsecamente bolsonarista, ele nunca vai estar bom. Quero mandar um abraço para o Bocão hoje, que lá no supermercado da cidade chegou para mim e falou: Buiu, essa barra de queijo aqui, ó, comprei a R$180 no governo passado, agora ela está 98, a mesma barra de queijo. Eu não posso dizer, então, que o país esteja pior. Se você, Bocão, estiver nos ouvindo aí, passa mensagem para cá para dizer que eu não estou falando mentira. Um abraço, Bocão. Eu não posso dizer para vocês que era impossível fazer um churrasquinho em dezembro do ano passado, onde a fome assolava e o pessoal estava na fila do osso. Hoje você já pode fazer o churrasquinho. Eu não posso dizer para você que o país melhorou ou piorou, que em dezembro do ano passado o óleo estava R$12, 900 ml, e hoje eu comprei ele a 5,50, 4 e pouco, alguma coisa. Então a avaliação está com você. Quando eu estou falando com você, eu estou falando nível de Brasil, porque a avaliação em Rondônia não pega. E é por isso que Rondônia cada vez mais vai para o buraco. Primeiro pelo seguinte, eu vejo de uma certa maneira um viés, assim, um tanto quanto, eu não vou dizer perseguidor, mas um viés assim de pouco interesse, certo, do governo federal para com Rondônia. Primeiro que nós temos os nossos deputados federais, praticamente todos bolsonaristas. Um ou dois sentou no colinho do papai, igual o Lebrão, igual o Moschini. Esses dois estão levando dinheiro para o seu estado. A secretária de saúde, lá da terra do Lebrão, de São Miguel, está preocupada em saber com o que ela vai fazer para ela poder licitar 45 milhões de reais que o Lebrão mandou para lá. Lúcio Moschini está conseguindo dinheiro para a bacia leiteira e tudo a rolê. Confúcio Moura também. Os outros eu não sei o que estão fazendo. Mas eu quero saber o seguinte, a aprovação e reprovação. Lula está no caminho certo? Vai. Ele é o presidente da República, está no caminho certo e vai nesse caminho certo, mantendo vivo até 2030. Olha aí, Buiu. Ô, doutor Ricardo Frota, você vê esse otimismo que o Brasil aí, que o Buiu está passando e vendendo, dizendo que o Lula foi extraordinário, comparando com o ano de 2019 que o Bolsonaro pegou, e ele agora disse que Lula deu um show na economia, que o país está no caminho certo. Não, isso quem está falando é você. Não, você, peraí, Buiu, eu estou aqui fazendo a introdução. Da hora você pede o contraponto da minha fala, da minha introdução depois. Porque você falou, vamos comparar o governo de Bolsonaro, o início com esse. Então compare. Então, peraí. Então, cadê a pesquisa de Bolsonaro 2019? Nós só podemos comparar se mostrar um ou outro. Será que 2019 as estatais deram lucro, ao contrário que vinha dando prejuízo. Olha, só para dar um exemplo. Já a gente vai chegar nas Veja bem, cumprimentar primeiramente a nossa audiência maravilhosa, que sempre nos prestigia. Arnaldo Buiu, Zezinho, Alexandre Porto. Esse é o retrato. Essa pesquisa é o retrato. Aliás, uma pesquisa feita por um instituto altamente tendencioso, né, que faz parte do grupo Folha, que é um grupo totalmente alinhado com a esquerda. E mesmo assim, Lula está em decadência. Comparado ao primeiro mandato e ao segundo, esse é a pior avaliação. Compare ele com o primeiro mandato do Bolsonaro. Pior avaliação. Primeiro ano. Se hoje, só para vocês entenderem esse cenário, se a eleição fosse hoje, Lula perderia.
Porque a própria notícia aqui da Rema falou, 67% não tem uma avaliação boa, esperava mais do governo Lula, esperavam mais. E quem espera mais e não aconteceu é porque está descontente. Não tem como a gente falar que tá bom o país. Ah, não, olha que número legal que o Buiú apontou aqui, o PIB aumentou 0,1%, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo você comemorar um aumento de 0,1%. E detalhe, aumento esse que é proveniente do agronegócio que é tão massacrado e criminalizado por esse governo. Tão massacrado. É fácil falar que aumentou, mas vai ver de onde aumentou. O agronegócio é responsável por 25% do PIB brasileiro. Então, ainda assim, o agronegócio é o que ainda mantém esse país, que é tão marginalizado, que é tão maltratado por esse governo. Então, o cenário político atualmente, ele é de instabilidade em todos os setores, em todos os segmentos. O Lula não consegue administrar. Ele perde muito tempo dele viajando, dizendo que está trazendo investimentos para o país, e eu pergunto a você, cadê o investimento? Aí o Arnaldo, o óleo baixou. E o arroz? O arroz está R$35 o pacote. Aí ele vai vir aqui, lá não sei aonde, tá 15. Ele pega aquele arroz de terceira qualidade, quebrado, quirela. Aí fala, olha, lá em tal mercado tá R$15. É fácil, Arnaldo. É fácil tu colocar produto arroz de terceira qualidade. Arroz bom tá 35 quilos. Exatamente. Arroz bom de primeira tá R$30, R$35. Acabou. Então não tá bom para ninguém. Não adianta a gente chegar aqui e tentar passar a mão por cima e achar que esse governo até agora tá fazendo o seu dever de casa, porque não tá. Os investidores estrangeiros, volto a dizer, foram 40%, Arnaldo. 40%, ou seja, a gente pode aqui falar com muita propriedade, Alexandre Porto, podemos falar com muita propriedade que de nada adiantou as viagens do Lula. Pelo contrário, fez foi dar prejuízo para o Brasil, porque são viagens milionárias. Milionárias. E qual é o benefício que ele trouxe para o país? Ninguém consegue apontar aqui. O Buiú não conseguiu apontar. Eu consigo apontar. Pelo próprio CNN falou o seguinte, olha, 40% caiu, o Brasil caiu 40% dos investimentos estrangeiros. Então o que está bom? Qual é o cenário? Qual é o segmento que está bom? Então essa pesquisa só retrata a realidade de que o Lula está em decadência. Se ele não acordar, se não preparar, se não mudar todos os seus ministérios, a estratégia para o ano que vem, esse indicativo vai piorar ainda mais. Olha, só para dar uma informação, Zezinho. Já eu vou colocar aqui, que aí eu coloco também, que você falou de estatais, eu vou colocar, mas não, do PIB, que você falou do PIB. O PIB em 2022 cresceu 2,9%. Em 2023 há uma previsão de 3,3%. Agora, muito se deve ao agronegócio, que o governo critica, que deram apoio até para os agricultores argentinos ao invés do nosso aqui. Então isso tem um impacto muito significativo, por conta de estiagens, por conta de períodos, as safras foram melhores esse ano, por conta disso também. Porque a ação do governo até agora, qual que teve? Que Vanderlei Oriano, pesquisa do Datafolha, 38% dos brasileiros aprovaram o governo Lula e 30% desaprovam o governo Lula. Só que comparando 2003, do primeiro ano que ele assumiu depois de Fernando Henrique, que pegou, ele tinha 59, agora ele tem 38, uma queda de 21 pontos. Você acha que o Brasil melhorou comparando 2022 e 2023? Boa noite, Zezinho, boa noite, Ricardo, boa noite, Porto, boa noite, nosso amigo Arnaldo. Olha, eu vou dizer para vocês, a questão do país, estamos fazendo uma análise de 20 e 22. 22, 23. Entendeu? O primeiro ano do presidente Jair, ele também teve uma aprovação abaixo da média. Porque, na verdade, está aí, o professor aí sabe muito bem que você pega o que foi colocado na planilha da gestão anterior. Então, você não tem como fazer uma alavancada de coisas que você tem em mente, mas não tem no papel. Então, isso prejudica e prejudica muito.
prejudicou o Bolsonaro na época. Vanderlei, claro que o orçamento é feito pela gestão anterior primeiro, mas o que tem que se analisar, no primeiro mandato do Lula, no primeiro ano de governo dele, no primeiro mandato, foi 58% ou 59% de aprovação. Aqui está em 38%, é o mesmo Lula. Sim, mas nós temos o seguinte, ele recebeu de quem? De quem que ele recebeu à época? Como que ele recebeu o governo? Então, essa é a pergunta. Ele recebeu de quem? Ele recebeu de FHC. Peraí, mas hoje o Brasil, por exemplo, mesmo com pandemia e com tudo, o Brasil, nos 6 anos que teve de Temer e Bolsonaro, o Brasil avançou. Não, o Brasil ninguém avançou. está dizendo que não avançou, Vanderlei, não. Ninguém uma tá dizendo questão que não avançou, está abordada mas aqui. Hoje o país não está a mil maravilhas, mas está caminhando. Nós temos hoje diversos problemas que aconteceu nesses últimos 11 meses, aí, 12 meses. Nós temos coisas adversas. Nós em Rondônia estamos passando por situações que nunca tinha visto. É vendaval, é sol acima da média. Tudo isso está prejudicando. Então é isso que tem atrapalhado o crescimento do Brasil. Eu acho interessante a comparação deles. A pandemia serviu só para o governo Bolsonaro e depois que terminou o governo Bolsonaro, todos os reflexos da pandemia acabou, né? Mas ninguém fechou o comércio atualmente. O comércio está aberto. O comércio só foi fechado. Só foi fechado no governo Bolsonaro. Agora está tudo aberto. Não tem justificativa. Quem fechou o quê? Não tem governo, não tem justificativa. Eu quero fazer uma Você falar. Perderam o final, o dinheirinho de comprar as caminhonetes. Espera aí. Vocês falaram que um rombo de mais de 100 bilhões tá normal? O governo tá andando com um rombo? O negócio não, peraí. Um rombo de mais de 100 bilhões. Um rombo de 800 e tantos bilhões que o Bolsonaro deixou. Não temos superávit. Isso o rombo de 800 bilhões que o Bolsonaro deixou. Deixa eu falar uma coisa para você. O país, ele não está quebrado. O país tem dinheiro. Nós estamos precisando, 2024, de um novo orçamento para que o país possa realmente ser realizado todas as obras que estão no papel. É isso que nós precisamos. Ficaram paradas também. Nós temos hoje... E as estatais dando prejuízo? Que no governo passado não deu prejuízo. No país, teve. As estatais não deram prejuízo no passado. E agora está dando prejuízo. E agora estão usando o Tesouro Nacional para cobrir as despesas. Estão usando o Tesouro Nacional para cobrir o rombo das estatais. A questão da avaliação do presidente, está abaixo da média, com certeza. Abaixo da média. Todo mundo acreditava que ele estaria acima de 45, 46, como está ali, 38. Algumas coisas não estão funcionando. E o preço vem, a cobrança vem e está aí. A primeira pesquisa já mostra isso. Vanderlei, aí me chama a atenção, que bom que o Arnaldo, né? Porque o pessoal tem lápis de memória, que nem a mãe de Ná, sabe o que vai acontecer no futuro, mas esquece o que aconteceu no passado. O pessoal da esquerda tem muito isso. Não sou mãe de Ná, não. Né? Então agora teve reflexo da pandemia. Que bom. Porque a gente olhar a macroeconomia, a gente vai entender que a pandemia teve reflexo e ainda tem. Porque não se gasta bilhões de reais, como se gastou para se manter emprego e para salvar vidas. E não sai do nada. A economia que teve com a reforma da Previdência pelo Temer se gastou com a pandemia. Outra coisa, 2022 teve redução da pobreza. Não sei o que digo, tem pesquisa aí, saiu recentemente as estatísticas. Então, para aí, vamos devagar. Quando você fala que o 2024 o governo vai realizar tudo, o próprio presidente já disse que vai ter mais um ano com déficit. Não sou eu que digo, foi o seu Lula que diz. Aí tem ministro que correu lá para dizer que não é bem assim. Quer dizer, o próprio governo não se entende. Um fala uma coisa, outro fala outra. O que é isso? Falta de alinhamento, falta de competência. Porque tem tanto ministro que daqui a pouco não sabe o que cada um está fazendo. E, Alexandre, é engraçado que usaram a pandemia para o Bolsonaro. A gente usava esse argumento, não colava. Não, isso é desculpa. Aí agora estão pegando o reflexo da pandemia e justificando no governo do Lula. Olha que interessante, como é que eles mudam. Um dos países que mais cresceu no mundo durante a pandemia foi o Brasil. Vamos organizar. Buiu, 30 segundos, depois eu passo. O que eu acho interessante é o seguinte. Eles estão querendo usar como desculpa a questão de que pandemia, na época do fecha tudo e fica em casa, foi os maiores índices de arrecadação que o governo deles teve.
Em compensação... Mas é eles, é governo deles, é eles contra nós? Não tem nada de eles contra nós, mas é o governo deles. Eu só tô falando que... A gente tá falando a bigorna da realidade aí, ó. A bigorna da realidade Brasil é indivisível, fácil, Arnaldo. O Brasil é de todos. É muito fácil você trabalhar com dinheiro na carteira do outro, né? Que foi o que aconteceu. O orçamento foi o orçamento de Paulo Guedes, aquele que dizia que pobre só tinha que comer 2 vezes no dia, que pobre comia demais. Aquele que dizia que empregado doméstico não podia ir para Disney. Pra você ver como é que são as coisas. Hoje, Rondônia... Arnaldo. Vou finalizar. Rondônia, por ser um estado tão bolsonarista, nem avião para cá vem. É o governo do estado que cuida das empresas aéreas, da ANAC? Olha, eu Não, que é bom, os bolsonaristas que bom. aqui que continuam. Rapaz, Os bolsonaristas aqui que continuam dando tiro no pé. Sai do colo do Bolsonaro, Arnaldo. Sai do colo do Bolsonaro. Não, vocês que tem que sentar no colo do papai. Desde janeiro, eu não sei no colo de ladrão, não. Vocês vão ter que sentar no colo do Arnaldo, papai. Pra desde janeiro, desde janeiro, o vai presidente... ter que sentar no colo do papai. Pelo menos para ter avião. Arnaldo, ou então... O que justifica? Arnaldo, do Acre, gente, já estouramos o tempo. Eu quero falar. Peraí, Arnaldo. Segura aí, Arnaldo. Isso é um absurdo, a incompetência daqui. Arnaldo, os bolsonaristas segura aí. estão botando Rondônia pro buraco. Não estão nada. Não estão nada. Rondônia tem os melhores em desemprego, está sendo muito bem administrado, tem muita coisa boa. Mas não tem nem avião. Arnaldo, presta atenção, você é uma pessoa inteligente. Olha pra frente, que eu tô falando, não olha pra baixo, quero você não é que avestruz. o povo daqui continue Quem sendo cuida de burro. aviação aérea no Brasil chama-se ANAC, vinculado ao governo federal. Cadê os deputados Outra coisa, federais? Sentar no colo de alguém, as suas preferências você cuida. Cadê não os precisa dizer nada deputados pra gente. federais? Tá bom, peraí. Cadê Já os- nós vamos falar sobre voos. Cadê os Já deputados nós vamos federais? falar sobre avião. Peraí, não. Eu vou. Você quer finalizar? Porque eu já estourei o tempo, mas finaliza. Não, na verdade, essas questões, quando o Arnaldo fala isso aí, nós estamos sofrendo realmente. Isso entristece a gente, né? Entristece o mundo empresarial, né? As pessoas que querem se deslocar da capital, né, Porto Velho, para os grandes centros, está tendo dificuldade. E a ANAC simplesmente está se fazendo de coitadinha, não olha para Rondônia. O que é bolsonarismo demais? Não é isso. todo mundo Arnaldo. chutando contra o Não, balde. Arnaldo, aí não. Você vai tomar conta do programa. Calma, Peraí. calma. Você que tá dizendo, você não liga, ele não tá bem, não deve estar bem. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Quem cuida Já nós vamos é uma falar sobre agência nada. reguladora vinculada ao governo federal, não é ao governo do estado. Não, Tá bom? eu não estou dizendo. Rapaz, será que eu tô falando Na verdade, grego? É o seguinte, eu sempre digo e vou continuar cobrando dos nossos 3 senadores, da nossa bancada federal. São 11 em Brasília. 11. Meu amigo, nós não podemos se humilhar tanto para essas pessoas. Temos que dar uma carteirada nesse povo. Precisa realmente melhorar as coisas. Nós temos o estado vizinho aqui, nós temos lá no outro lado, lá à frente de Manaus, as coisas estão funcionando. Só Belém está funcionando. Por que Rondônia? Por que Rondônia? Ou vocês não estão tendo um diálogo com quem realmente manda no país?